Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre um assunto aqui que vocês sempre querem saber, né? Uma coisa que me perguntam sempre, principalmente porque existem outros influenciadores que falam diferente de mim e não tem nenhum problema. Vou explicar para vocês aqui por que eu penso da minha forma e eu vou embasar ela aqui com dados de verdade e não simplesmente com frases de efeito, tá? Então já deixa aquele like, você que é sardinha raiz e já conhece o canal, e você que não é, cara, se inscreve se você gostar do vídeo no final, porque aqui a gente tem conteúdo todos os dias, é um conteúdo muito mais técnico, né? Um conteúdo muito mais aprofundado. Então você pode gostar bastante e quem sabe aí fazer uma jornada rumo a se tornar um investidor cada vez melhor, né? Que é o nosso objetivo aqui nesse canal. Então é o seguinte, quando eu comecei na Bolsa de Valores, né, lá em 2012 ali, era extremamente incomum você encontrar um investidor que tinha 100% em renda variável. Na verdade, eu tinha ali 30%, né, em renda variável, eu era considerado um investidor ultra arrojado ali, né? Inclusive, acho que as corretoras vão ter que mudar esse perfil delas, que elas dizem hoje o que é arrojado, o que não é, porque hoje a gente encontra pessoas que têm 100% em ações, né? Se você é uma dessas pessoas, comenta aí o que você achou desse vídeo no final aqui, depois das conclusões. Então, por que naquela época não existia tanta gente fazendo isso? A taxa Selic estava ali em torno de 9%, então você encontrava investimentos de renda fixa pagando 12, 15, né? Com certa facilidade ali. Então não era tão comum ver o investidor ali realmente ter 100% em renda variável, porque seria considerado meio estupidez, né? Você estaria tomando um risco ultra desnecessário. Quando a gente viu essa queda na taxa Selic e um aumento também no número de influenciadores, né? Falando sobre a Bolsa de Valores e tudo, cada vez mais criadores de conteúdo, o mercado se desenvolvendo muito, isso é muito positivo, tá? Não estou falando aqui com áreas de, ai meu Deus, agora tem muita gente, isso é muito bom para o mercado, significa um amadurecimento, mais IPO, mais oportunidades na Bolsa de Valores brasileira. Então, de modo algum, eu penso que isso é um defeito. Mas aí, hoje em dia, é raro encontrar investidores desses que chegaram agora, né, então nos últimos 1 ano, 2 anos aí, que tenham investimentos em renda fixa. Boa parte dessas pessoas, na verdade, só tem investimentos em renda variável. E aí que mora o grande risco. Por quê, né? Porque essas pessoas vêm ali e mostram esse tipo de gráfico aqui. Vou colocar aqui para vocês na tela. Aí mostra ali, rendimento das ações, né? Lá desde 1802 até 2002, e você vê que ações está muito maior, renda fixa está ali um pouco menor, o tesouro está um pouquinho menor, o ouro está certo tanto ali, e o dólar está lá embaixo, né, que perdeu o valor ao longo dos anos. Então esse tipo de gráfico aqui, o que tem de errado com esse gráfico? Ele está errado, Raul? Não, as informações aqui estão primordialmente corretas, tá? Esse gráfico está 100% correto e a maioria daqueles gráficos que você vê comparando Ibovespa com renda fixa, né? No geral, eles estão corretos mesmo. As ações costumam ser a classe de ativos que mais rende comparado com quase qualquer outra, né? Hoje em dia você tem ali as criptomoedas e tudo apresentando crescimentos não coerentes, porque está bem no começo desse tipo de moeda, mas fora isso, né, a gente vê ali realmente as ações rendendo mais que tudo. Então, qual que seria o grande problema aqui de você ter 100% dos seus investimentos na classe de ativo que mais rende ao longo dos anos, né? Já que se a gente pegar um gráfico do Ibovespa aí, mesmo nos últimos 50 anos, a gente chega lá em 11% de rentabilidade média. O problema, né, e o grande problema de todo tipo de estatística é que a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. E no geral, eles costumam confessar. E o que significa isso, né? Você vai fazer os números contarem a história que você quer ali, não tem como, tá? Você vai gerar uma estatística e ter um viés nessa estatística, né? Então você sempre vai conseguir fazer ele mostrar exatamente o que você está procurando, né? Se você fizer um gráfico com um viés específico, você consegue alterar. Quer ver, por exemplo, como que muda isso? Se você pega uma estatística, por exemplo, faz o seguinte, em 10 anos a população carcerária feminina aumentou em 52%. Aí você fala, caramba, tá prendendo mulher pra caramba, né? Só que se a gente pega a outra estatística e fala assim, olha, 80%, né, de quase toda a população carcerária é de homens. Aí você vai pegar e falar assim, ué, mas só tem homem na cadeia. Por quê? Porque quando o número é menor, você consegue fazer parecer que ele tá ficando cada vez maior, né? Então o problema é que é o seguinte, não tem nada de errado com isso aqui, mas estatística, né, é a arte de torturar os números ali até que eles confessem, né? E eles sempre confessam. Ou seja, quem fez esse gráfico aqui, ele tinha um objetivo com esse gráfico, né? E quem disse essa frase aí foi o Abraham Laredo Sixu, tá? Que é um estatístico aí. Ele falou essa frase aí da arte de torturar os números até que eles confessem e eles sempre confessam, né? Então, quando você olha para esse gráfico, não tem nada de errado, mas por que alguém queria fazer esse gráfico, né? Aí que você tem que se perguntar.
perguntar. E aí quando a gente pega esse gráfico ali, está escrito simplesmente ações. Isso é uma palavra muito genérica, porque na verdade ele não está falando de ações, ele está falando ali do índice de ações, e muito provavelmente do S&P 500, né, que é o principal índice de ações americanas. Agora você conhece alguém no Brasil que tem 100% do patrimônio no S&P 500, ou seja, ali no IVV, que seria, né, o ETF ali, ou mesmo no Brasil, que tem 100% do patrimônio no BOVA11? Você não conhece? Esse investidor, normalmente, ele monta uma carteira de investimentos e ele tenta, dentro dessa carteira dele, superar, né? Ele quer bater o Ibovespa, ou se ele investe no exterior, ele quer bater o S&P 500, né? E não necessariamente ele vai conseguir fazer isso, tá? Então, só disso aqui já é uma mentira, logo de cara. Se você escolheu mal as suas ações, eu consigo, por exemplo, selecionar uma carteira de ações em que a pessoa perdeu 100% do dinheiro. Se as empresas faliram, ela perdeu 100% do dinheiro. Só que esse tipo de coisa não entrou nesse gráfico aqui, né? Esse tipo de dado não entrou aqui. Se você pegar o número de investidores de 1802 a 2002 que tiveram prejuízo com bolsa de valores, vamos pegar esse dado? Aí vamos ver se o gráfico fica assim. Não fica. Por quê? Porque não existe esse investimento médio. Se você está comprando BOVA11 ou S&P, esse gráfico aqui poderia te dizer muito sobre isso. Então esse gráfico aqui ele mostra uma replicação de um índice. Ele serve como referência? Pode até servir, mas ele não vai ser igual à sua evolução patrimonial. E nenhuma pessoa vive 200 anos também, né? Então você nem teria 200 anos para ver isso funcionar. Mas fora esses problemas todos aqui, a gente ainda tem mais um monte de problema. Primeiro, as empresas que estão nesse gráfico aqui, boa parte delas nem existem mais. Então, já não serviria. Rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Outro fator extremamente importante que está desconsiderado completamente nesse gráfico aqui é o fator humano. O que parece uma linha completamente linear ali são períodos, às vezes, de 10 anos, 5 anos. Num gráfico de 200 anos, cada pontinho desse tem um período de tempo significativo. Será mesmo que você ficaria ali vendo o índice cair desse tanto ali, você não faria absolutamente nada, você não faria nenhum movimento? Parece uma linha reta, mas essa linha reta é assim, ó. Ela cai durante 3 anos, cai durante 5 anos, cai durante 6 anos. Será mesmo que você conseguiria ficar ali? Aí você me fala assim, não, eu sou inteligentão, né? Se eu perguntar aqui para as pessoas, o que você faria se a bolsa tivesse uma queda de 5 anos? Imediatamente a pessoa vai me responder assim, eu não venderia, claro que não, né? Eu sou demais, eu sou incrível, tudo bem. Eu posso até acreditar que você é gênio, eu posso até acreditar que boa parte das pessoas que mostram esse tipo de gráfico e tudo são pessoas extremamente inteligentes. Eu não duvido da inteligência delas e nem da capacidade delas e nem acho que elas estão mal intencionadas, tá? É porque eu falei de selecionar o gráfico aqui, eu não acho que elas estão mal intencionadas. Eu acho que realmente elas acreditam nisso. Só que existe um problema na humanidade que é gênios cometem erros gravíssimos, gravíssimos, inclusive no mercado financeiro. Então é o seguinte, né? Por que eu falo que gênios também erram? Se a gente pegar ali para todos os efeitos, só para vocês verem aqui uma história que eu adoro, inclusive, contar ela, porque isso explica muito como dá para você fazer besteira mesmo sendo muito inteligente. Então, o Newton ali, o Isaac Newton, né? Você com certeza já viu esse nome, seja por causa das 3 leis de Newton ali, estudou no colégio, inércia, estudou no colégio ação que gera uma reação igual, estudou toda aquela coisa, ele era um gênio da física, ele descobriu também a dispersão da luz ali, né? Você passava pelo prisma e separava em diversas cores. Esse conhecimento fez com que, inclusive, a gente conseguisse saber quais metais estão ali em diferentes planetas, que você olha para o planeta ali, ele tem uma cor na hora que entra na atmosfera da Terra por causa da dispersão dessa luz branca, e aí a gente conseguiu saber quais materiais tinham lá. Então, assim, para todos os efeitos, o Newton era um gênio e em vida, tá? Ele já era considerado um gênio. O Newton nunca foi considerado um gênio somente, né? Depois de morto, como algumas pessoas, como acontece muito na arte, alguma coisa desse gênero. Ele já era um gênio em vida ainda. E já sabia que era muito inteligente, né? Certamente, porque ele tinha publicado vários livros ali muito importantes para a época. E ele assistiu muito provavelmente a primeira bolha de mercado ser formada e caiu nessa bolha, né? Então imagina, o Newton perdeu dinheiro ali. E o que aconteceu, né? Só para você ter uma ideia de como o mercado é repetitivo. Mais ou menos em 1711 ali foi fundada uma empresa que chamava Companhia dos Mares do Sul, né? A South Sea Company ali. Essa empresa, ela estava esperando se beneficiar ali da Guerra de Sucessão da Espanha, né? Que aconteceu de 1701 a 1714 ali. Eles achavam que quando acabasse esse período ali, a Espanha ia abrir, né, os mercados aqui da América, os portos e tudo, para fazer negócio ali com a Inglaterra, né? Porque a Espanha e Portugal, eles eram mestres ali da navegação e se deram bem aqui com essa descoberta
descoberta, não foi bem uma descoberta, foi descoberta para eles, mas aqui já estava cheio de gente, né, cheio de tribo e civilizações inteiras, mas eles descobriram aqui o comércio com as Américas. E nesse comércio ali era muito produtivo, né? Existiam rumores ali na época de que a América, o México ali, por exemplo, o lugar onde fica hoje o México e o Peru, eles tinham ouro inesgotável, né? Minas que nunca se acabariam ali. E aí do total dessas ações ali da Salt Sea Company, 22,5% foram destinados ali para a rainha britânica na época, né, que era a rainha Ana ali, e eles venderam ali papéis ainda no mercado com juros garantidos ali de 6%, né? São as ações de fato preferenciais. Nos Estados Unidos também existe esse modelo de ações, no Brasil não existe, né? Que garante um valor ali. É muito mais parecido com nossas debêntures do que com ações. Era uma mescla de ações e debêntures juntas ali. Então existia esse tipo de investimento, era muito interessante, mas não é muito comum no Brasil. Nenhuma empresa quer pegar dinheiro desse jeito, né? Fica muito caro para ela para se financiar. Então, acontece que esses boatos ali, né, de que a empresa conseguiria uma parceria com a Espanha e tudo, eles não eram bem verdadeiros ali, né? Na época, o rei da Espanha era o Felipe V, né? E ele nunca teve nenhuma intenção de admitir que os ingleses usassem os portos ali e que fizessem comércio aqui. Aconteceu, de fato, o tratado ali de Utrecht, né? Utrecht, eu não sei como é que pronuncia isso, foi celebrado ali no fim da guerra, em 1713, mais ou menos, né? Só que ele foi bem menos favorável do que os ingleses esperavam ali. Vai nessa, vai seguindo. Lembra que o Newton tá no foco ali. No fim das contas, a rainha Ana acabou morrendo, o George assumiu os papéis da empresa, o príncipe de Gales, né, na época, ele ficou sendo ali o controlador da empresa, e aí aristocratas, políticos, comerciantes começaram a investir na empresa, e afinal, né, se o príncipe tá na empresa, eu também posso ter, a rainha era investidora também. A empresa conseguiu fazer uma viagem ali, mais ou menos em 1717, e teve um sucesso moderado, ou seja, realmente ela conseguiu monetizar alguma coisa. Ela apresentou bons números ali para a época, o rei se interessou pela empresa, entrou na disputa familiar ali com o príncipe de Gales e passou a comandar então a Salt Sea Company em 1718. Só que isso gerou uma grande confiança para a empresa. E aí, assim, olha só esse gráfico aqui da Salt Sea Company, né? De 1718 a 1721, ali mais ou menos em fevereiro de 1720, né? Você vê o gráfico da empresa subir loucamente. O que aconteceu nessa época, né? O parlamento inglês ali, ele fez uma proposta de trocar a dívida nacional, né, em troca de ações dessa empresa ali. O objetivo deles era ganhar as riquezas ali que estavam sendo produzidas nas minas de Potosí, na Bolívia, e de que os tratados entre a Inglaterra e a Espanha autorizariam ali o livre comércio, então, com essa colônia espanhola. Além disso, além dessa troca de dívida, existia também alguns rumores ali, então estava tudo corroborando, tudo montando para uma bolha. Repara que tudo vai criando notícia, sem fato nenhum. Aí existiam também algumas notícias ali que os nativos aqui trocavam, né, ouro por algodão e lã, isso era muito abundante na Inglaterra, parecia que era uma maravilha. E aí começou um rumor gigante no mercado financeiro ali, de que a SSC, né, a Salt Sea Company ali, se tornariam, que todos os investidores da SSC ali se tornariam os homens mais ricos da história, né? Então é engraçado aí como essa história gira, mas o mundo se repete, né? Aí, mais ou menos ali em fevereiro de 1720, o Newton vendo essa fofocada toda, um gênio como ele era, né, falando, não vou ficar fora dessa, entrou ali com uma grana, pegou, cada ação estava custando mais ou menos 175 libras, isso parece pouco dinheiro, mas era mais ou menos 24 mil libras atuais, o que daria 172 mil reais por ações, né? Então, Bolsa de Valores não era coisa de gente pobre, né? Então ele conseguiu vender depois mais ou menos em maio, por quase o dobro do valor. Então o Newton ali ganhou uma grana. Se ele tivesse ficado com os lucros dessa empresa aí, nessa época ele teria sido uma das pessoas que enriqueceu ali com a SSC. Mas aí veio uma segunda onda de marketing que falou, vai crescer mais, a empresa tá crescendo, quem ficou de fora, quem saiu é bobo, né? O governo vai tocar a dívida soberana agora por ações da SSC, e como os detentores dos títulos de governo ali se converteram em acionistas da empresa, né, os aristocratas ali, a elite britânica decidiu entrar na empresa, o Newtonzão, em setembro daquele ano, foi lá também, entrou bonitão ali, e obviamente, né, ele tomou um ferro aí. Estima-se que o Newton tenha perdido mais ou menos 3,3 milhões de dólares em valores atuais nessa brincadeira, né? A SSC foi uma empresa que ela continuou existindo, ela não era puro boato ali, ela existiu até 1853, e para vocês terem uma ideia do tamanho que essa empresa era ali, tá? É triste o que a gente vai ter que falar aqui para mostrar o tamanho. Ela chegou a transportar ali quase 64 mil escravos africanos nos navios dela, tá? E aí, né, depois que o Newton perdeu toda essa grana ali, ele disse o seguinte, né? Eu posso calcular o movimento das estrelas, mas eu não posso calcular a loucura dos homens. E aí dizem que o termo bolha foi cunhado nessa época, né? Nessa época dessa especulação aí, o Newton foi um dos gênios aí que perdeu muito dinheiro. Então, sobre isso, né? A gente não consegue tirar ali esse fator humano, né? Porque tem essa coisa, um dia que uma empresa tá bombando demais, você sente vontade de entrar. Não tem como, o ser humano tem isso, e no dia que as ações estiverem loucamente caindo, dropar ali
50%, você vai sentir vontade de vender. Então, se você tem 100% em ações nesse momento, você vai cometer um risco terrível. Eu vou concluir essa história aqui com mais algumas estatísticas ainda, mais alguns números, mas antes de mais nada, eu quero que você vá lá no meu Instagram agora, @o_raulsena. A gente tá postando um conteúdo super legal ali nos stories e tudo. E lembrando também, né, que a gente tá perto aí da abertura da última turma do A Única Verdade Possível. Então, a gente vai ter a última turma do ano agora. Eu não gosto de gente que deixa obrigação pro ano que vem. Então, lá no Instagram, eu tô dando mais detalhes sobre isso aí. Se você quiser ir lá, você pode aprender muito mais sobre Bolsa de Valores, de fato do zero ali, não só sobre bolsa, sobre renda fixa, sobre ouro, sobre todos os tipos de investimento. Você pode ir lá dar uma olhada que eu tô divulgando lá e tudo. Assim que tiver as vagas, eu vou começar a divulgar lá. Esse é apenas um dos casos, então, né? Esse do Newton é apenas um dos casos onde pessoas perderam muito dinheiro em investimentos, mesmo acertando de certo modo, né? Só para você ter uma ideia, né? Essa que você tá vendo na tela aí é a rentabilidade do fundo Fidelity Magellan ali, de 1977 a 1990, tá? Então, assim, é gigante, né? Você vê ali que ele tem uma rentabilidade superior a 2.700%. Esse é o fundo do Peter Lynch, você deve ter ouvido falar dele, o cara é um bilionário aí, ultra famoso no mercado financeiro e teve uma rentabilidade média até superior à do Warren Buffett, né? Só que por menos tempo e por isso ele não é tão gigante aí, mas se você olhar em números, né, ele conseguiu superar aí o Warren Buffett. Se tivesse colocado 100 mil reais ali nesse fundo, você teria em torno aí de 3 milhões, né? Então imagina, teria sido maravilhoso acertar esse fundo ali, num prazo relativamente curto para transformar um patrimônio desse jeito. Só que a maioria das pessoas que investiram no fundo do Peter Lynch perderam dinheiro, porque óbvio, na hora que a bolsa tá caindo, cara, você fala agora, você tá sem experiência, você fala agora, não, mas eu jamais venderia. Na hora que a bolsa tá caindo ali, você tem que entender que o mundo ao seu redor, ele tá derretendo. Você provavelmente já perdeu seu emprego, pra bolsa tá caindo 30%, 40%, 50%, você já perdeu seu emprego, você não tem dinheiro nenhum, se você não fez uma boa reserva, se você ficou sem fonte de renda, você vai fazer o quê? Você vai ter que vender, não porque você quer, não porque tá contra a sua estratégia, mas simplesmente por falta de patrimônio ali para gerir as coisas. Então, pense bem nisso, não é macho demais você ter, ai, meu Deus, tenho 100% em renda variável, eu sou perigoso. Na Bolsa de Valores não existe esse tipo de coisa, tá? Então, por mais que pessoas inteligentes defendam esse tipo de estratégia, são pessoas inteligentes mesmo. Elas estão falando porque deu certo para elas, ali com conhecimento de causa. Agora, todas as outras pessoas que se ferraram no meio desse caminho, elas não existem mais, então a voz delas é silenciosa, né? Você não sabe. O cemitério ali do fracasso, né? Ele não é visível, ele é invisível. Enquanto os caras que estão no topo da pirâmide ali, eles vão falando para você, nossa, mas aqui deu muito certo, isso aqui funciona muito bem. Não vai nessa, tá? Seja racional. Investidores conservadores ali dormem sempre mais tranquilos. Então, assim, para mim, na minha opinião, hoje ter 100% em renda variável não é coragem, tá? É uma incrível bobagem. Você pode até estar tendo uma rentabilidade alta, parecer que está ganhando aqui agora, mas não adianta nada se daqui 3, 4 anos você for obrigado a vender todos os seus investimentos para simplesmente sobreviver ali, porque você não pensou, não teve uma estratégia. Então, eu prefiro ser cauteloso agora, em que o mercado todo está otimista, todo mundo está comemorando, do que lá na frente, né, eu ter que vir aqui e falar para vocês, olha só, galera, eu falei para vocês aí que 100% em renda variável era legal e agora eu tô aqui me fudendo, né? Então é muito mais bacana a gente ter uma consciência e tomar decisões enquanto a gente tá de cabeça fria, enquanto o mercado tá ok. Aqui agora você vai ser piadinha, vão falar pra você, vai ser lá o quê, tarará, medroso, papapá. Vamos ver, né, no futuro. E se vocês olharem a rentabilidade da carteira do canal lá, vocês percebem que ela não deixa a desejar para ninguém, mesmo tendo grande parte em investimentos de diversos tipos, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, um beijão e até o próximo vídeo.